Essa semana rolou uma polêmica infectológica envolvendo a Shakira, que é uma cantora, compositora, super mega na moda, pop, e o seu marido. Eles terminaram o casamento já há algum tempo e ela fez uma música falando a esse respeito, mas parece que alguns versos da canção foram impossibilitados de serem divulgados por conta de serem meio agressivos. E parece que um deles diz respeito a uma possível infecção sexualmente transmissível que rolou aí, eu não sei se com ele ou com ela, mas alguém do casal teve esse diagnóstico. E aí eu já fiquei antenada, achando que não quero ficar fazendo fofoca aqui, mas a gente pode pegar esse tema e tirar bastante conclusões que vai ajudar você, inclusive, a se prevenir dessas infecções. Porque, numa boa, se aconteceu com a Shakira, pode acontecer com qualquer um. Eu sou Renata Beranger, médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Primeira questão relacionada às infecções sexualmente transmissíveis. Qualquer pessoa que faz sexo, isso eu sempre falo, pode se infectar. Por quê? Porque a gente não tem nenhum método que seja 100% seguro. Eu sei que é um banho de água fria falar nisso e tem muita gente que já é muito preocupado com essa questão e fica mais preocupado ainda quando eu falo isso. Mas é por isso que hoje a gente não fala só no uso de preservativo para você não se infectar. Você precisa de uma estratégia combinada, que não envolve só o uso de preservativo, que a gente sabe que de vez em quando esquece, ou o preservativo rompe e tudo, mas a gente pode fazer a profilaxia pré-exposição para o HIV, que não vai te proteger das outras infecções, mas pelo menos o HIV é quase 100% se você fizer certinho. Isso inclui também a testagem frequente, que depois a gente vai falar um pouquinho a esse respeito, que não adianta você se fiar só nos resultados do seu parceiro. E outras questões, como o uso seguro de lubrificantes. Vale a pena lembrar também que existem as infecções sexualmente transmissíveis que são silenciosas, elas não dão sintomas rapidamente, são mais raras, mas existe, principalmente para quem faz sexo anal. A clamídia pode ficar ali quietinha e você está transmitindo e não tem necessariamente nenhum sintoma, assim como na faringe também. Então, a testagem regular, principalmente para quem tem uma exposição maior, mas não só para quem acha que tem uma exposição grande, eu vou falar um pouquinho disso mais lá na frente, é preciso que você faça os seus testes regularmente. Ter exposição maior é a pessoa que é pegadora? Então, eu ia falar isso um pouquinho mais lá para frente. Isso é muito relativo. A gente acredita que quem tem maior exposição, então quanto maior o número de parceiros, mais você está se expondo, maior é seu risco, maior é a sua chance de ter uma infecção sexualmente transmissível. Mas espera aí, vamos pegar lá na primeira coisa que eu falei. Você pode estar numa relação monogâmica, isso quer dizer que você só tem relação com uma pessoa, mas será que essa uma pessoa só tem relação com você? Então é por isso que o seu status de relacionamento não quer dizer que você não precisa se preocupar com isso. É o que eu sempre falo para o Marcelo, se for fazer, faça direito, né? Use preservativo contra a pessoa e tudo e tal, porque eu não boto a minha mão no fogo por ninguém. Mas a gente espera que a outra pessoa, enfim, seja consciente, mas eu estou embaralhando tudo, mas é que as coisas estão vindo aqui na minha cabeça. Outra coisa que quando você decide fazer sexo sem preservativo com alguém, você não pode colocar a, entre aspas, culpa ou a responsabilidade toda na outra pessoa. Então, recentemente, eu atendi um rapaz que foi no consultório recém-diagnosticado com HIV, e o que ele estava mais nervoso, mais ansioso, é que ele achava que tinha passado esse HIV, que tinha contaminado o parceiro dele. E aí
realmente a pessoa fica com a culpa, mas era isso que eu estava falando. Quando você decide que você não precisa mais usar o preservativo, você não pode só colocar a responsabilidade toda na outra pessoa. Isso, se foi consensual, né? Se a pessoa não tirou, não mentiu, não fez nada, isso pode acontecer. Então vamos parar dessa coisa de culpabilizar o parceiro ou culpabilizar alguém se você está envolvido também. Quando você assume risco, né? Você é autorresponsável por isso. Exatamente. Então vamos parar com essa historinha de que fui enganado e tudo isso é muito triste, quando não é de forma consensual, mas se tem a responsabilidade pelos seus atos. E só voltando um pouquinho na questão do número de parceiros sexuais, que as pessoas acham que é promíscuo, tem muitas relações, isso quer dizer que a pessoa tem maior chance de pegar alguma infecção sexualmente transmissível. No caso do marido da Shakira, parece que foram mais de 50 traições com exposições. Mas, no caso, mesmo que você queira ter muitos parceiros, se você faz a prevenção combinada, o seu risco vai diminuir muito. Então, o que é melhor? Você ter muitos parceiros e fazer tudo direitinho da prevenção, ou você ter menos parceiros e nem se preocupar e nem sequer alguma vez na sua vida ter feito sorologias e a pesquisa das infecções sexualmente transmissíveis. Então também vamos parar de julgar os outros e achar que quem tem muitos parceiros vai ter alguma coisa que às vezes não é por aí. Principalmente, geralmente os profissionais do sexo se cuidam muito mais do que às vezes de algumas pessoas que se dizem, né, todas certinhas e tudo e nunca nem fizeram teste algum, ou nem sabem o que é PrEP, nem sabem o que é preservativo ou lubrificante, essas coisas todas. Então vamos prestar atenção nisso. A gente está em 2023, eu acho que essa questão de falar sobre sexo abertamente é muito importante, porque aí a gente para com esse tabu de achar que a gente não pode falar nada para ninguém, faz tudo na encolha, porque ninguém deixa de fazer, essa que é a verdade, né? Hoje em dia falar, olha só, diminua o número de parceiros, ou isso não pode, aquilo não pode, é uma besteira total, porque as pessoas vão continuar fazendo. E aí vem a outra questão na prevenção dessas infecções, que é o quê? Você ter o seu médico, aquele médico para chamar de seu, onde você pode sentar, pode falar tudo, pode expor as suas necessidades para que você tenha a sua vida sexual ativa e da maneira que você bem entender. Porque hoje em dia só tem alguma coisa, só pega alguma coisa quem não tem informação. E é muito triste isso, às vezes, chegar no consultório alguém que podia ter se prevenido, que poderia estar sem nada, mas por falta de informação acabou que largou para lá, ou enfim, aconteceu alguma coisa e ficou sem a prevenção. E isso, assim, o que eu vejo do meu dia a dia, a mulherada toda está meio que atrasada em relação a isso, porque ainda tem aquele estigma, aquele tabu que acha que se pedir para o parceiro colocar preservativo vai achar que você é isso, que você é aquilo. Felizmente, entre os homens que fazem sexo com homens, eu acho que essa questão está bem mais trabalhada. Muita gente conhece PrEP, muita gente já está mais ciente do seu corpo e consegue ter uma vida sexual mais tranquila, sem medo, sem estresse com essas coisas. Eu tenho vários vídeos aqui de PrEP, de infecções sexualmente transmissíveis, que vocês podem ver uma por uma. Tem, enfim, várias sintomatologias, várias questões da prevenção que a gente pode fazer. E o mais importante de tudo, se você tem um parceiro fixo ou alguns parceiros fixos, ou enfim, alguém que você se relacione com frequência, você tem que conversar com essa pessoa a esse respeito, para que você possa entender a necessidade de cada um. É engraçado isso, porque às vezes a gente vê pessoas casadas há muitos anos e aí decidem fazer ou realizar os seus sonhos, os seus desejos com outras pessoas, mas aquela pessoa ali que você divide a sua vida, você acaba que você não pode falar para ela o que você tem vontade ou o que você quer fazer, porque às vezes você nem quer fazer mesmo, mas só o fato de você poder falar e poder fantasiar e tudo,
você resolve muita coisa ali. Então, esse diálogo numa relação é de extrema importância. Mas mesmo assim, se você ainda não está preparado para isso, vá no seu médico, converse com ele, para que você possa, enfim, fazer o que você quer, mas minimizando muitos riscos de ter alguma infecção sexualmente transmissível, porque isso é um assunto recorrente, vai acontecer. Acho que no consultório de infectologia e provavelmente nos urologistas e nos ginecologistas, isso é muito recorrente, porque infelizmente as pessoas ainda tratam isso como assunto que não pode ser divulgado e que não deve ser falado. Então, foi algo ruim que aconteceu com a Shakira, a gente fica triste, né, de, enfim, uma pessoa ter que passar por isso, mas isso é extremamente frequente no dia a dia, acho que de muita gente. E vamos lá, vamos esclarecer as dúvidas para que isso não precise acontecer mais. Deixa aqui escrito se você já passou por algum estresse desse, se você conhece um amigo seu, ou enfim, se você tem algum médico bacana que te ajudou a passar por isso, porque eu acho que a atenção profissional é assim, extremamente eficaz e a gente consegue resolver muita coisa, às vezes só numa conversa. Obrigada e até a próxima!